Estamos iniciando mais um episódio aqui no estúdio AlmaCast. O nosso convidado muito especial hoje é o Rafael Rocha. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Renata. Obrigado por estar aqui. Obrigado por chegar aqui em Santo Antônio novamente, né? A gente vai falar um pouco disso durante a nossa jornada aí. Mas estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco, falando um pouco aí sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Que tu vai falar daqui um pouquinho, provavelmente. E falando já de uma virada de chave, né? Porque esse episódio vai ao ar na virada do ano, né? E já vou dizer uma coisa sobre a minha característica. Hoje, uma das minhas principais características é poder mexer na virada de chave das pessoas. Que legal! A gente já viu aí, então, que vai ser um episódio muito bacana. Eu quero que tu te apresente um pouquinho para nós, né? Dando um spoiler aí, o Rafael Rocha é natural de Santo Antônio, né? Não reside mais aqui há algum tempo. Então, te apresenta um pouquinho para nossa audiência. Então, pessoal, eu sou o Rafael Rocha, sou natural de Santo Antônio. É filho de quem? Já fala, filho de quem? Então tá, vou aproveitar. Eu sou filho do Renato Rocha e da Divina Coelho. Meus pais vivem aqui ainda. Sou de uma família de três irmãos, 2 irmãs e eu, o menino, o único, o bendito fruto entre as mulheres, né? E, bom, saí de Santo Antônio muito novo, saí aí com meus 17 para 18 anos e acabei fazendo carreira fora. Acabei trabalhando na Coca-Cola. Na Coca-Cola, inclusive, tem um título bem importante aí. Eu fui melhor vendedor em 2007 na Coca-Cola. Em 2008 fui melhor supervisor e acabei criando uma jornada fora daqui de Santo Antônio. Tive poucos momentos de atendimento aqui em Santo Antônio, mas cheguei a ser gestor no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cuidando aí de 4 filiais. Uma história de bastante desafios. Eu acho que isso marca um pouco a minha história, marca forte, que foi sair de uma cidade, da cidade de Santo Antônio, uma cidade que eu tinha origem, onde eu conhecia todo mundo, e ir para uma outra cidade que era um pouco maior, mas onde eu não conhecia ninguém, e tive que sim superar obstáculos, superar desafios, entrar numa cultura diferente e acho que isso aí tem muito a ver com o que eu faço até hoje. Hoje eu trabalho estimulando pessoas a venderem e ganharem a vida com vendas, e isso tem tudo a ver com quem trabalha com vendas, que é o desafio, a motivação, a virada de chave, o entender, e olha que frase, Renata, entender que cada não é a primeira etapa do sim. Ai, que show! Coisa boa. E justamente como tu falou, esse episódio vai ao ar aí no início de janeiro, né? Nós estamos gravando aqui pouco antes do Natal, né? A gente já está se preparando aí para as festividades, mas ele vai ao ar aí no início do ano, onde as vendas realmente dão aquela baixada, né? O pessoal assim, janeiro vende pouco e tal. E por isso que eu te chamei, para dar aquele ânimo no povo aqui, né? Porque as vendas realmente acontecem em dezembro aí, e janeiro a gente vai ter esse renovo aí com esse episódio do Rafael Rocha. Contando um pouquinho dos teus desafios, Rafa, que tu falou que ter saído daqui da tua cidade natal já foi um grande desafio em relação às vendas, em relação a entrar no ramo das vendas, assim, foi um grande desafio para ti? Como é que tu desenvolveu isso ao longo da tua carreira? Olha, muitas pessoas dizem que caem no mundo das vendas por acaso, tá? E eu vou te dizer que eu não foi por acaso, eu quis me tornar vendedor. Lá, quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, eu comecei como promotor de vendas. Sabe o que um promotor de vendas faz? Bate porta em porta. Aquele que vai no mercadinho. O promotor de vendas ele faz um pouco mais. O promotor de vendas ele é o abastecedor de gôndola. Ele é aquele cara que tu chega no supermercado, ele tá lá enchendo a gôndola, ou tá lá abastecendo a geladeira, ou tá lá e tu pergunta pra ele onde é que tem o tangue. E ele diz assim, mas eu trabalho na Coca, tá bom, vou te ajudar igual. Eu era o promotor de vendas. E durante essa jornada, por que eu comecei como promotor de vendas? Porque o meu grande sonho de carreira, sendo muito franco, tá? Não foi me tornar gerente comercial como eu fui, ser supervisor de vendas. Meu grande sonho foi me tornar vendedor. E quando eu era promotor de vendas, eu já me especializava. Eu já, por exemplo, antes de eu ser promovido a vendedor, eu já tinha feito um curso de vendas, tinha me qualificado. Eu aprendia muito olhando os vendedores vendendo para os clientes. E quando eu me tornei vendedor, aí foi uma grande conquista. Eu me lembro muito bem do primeiro dia que eu vi lá no meu Palm Top. Quem é mais antigo sabe o que é isso. Olhei lá no Palm Top, Rota 420, Rafael Coelho da Rota, vendedor pé da serra. Foi com muito orgulho isso. E já logo no primeiro mês de vendas, eu recebo o meu primeiro relatório de vendas com fechamento de vendas. Eu sem nenhuma meta batida. O meu gerente escrevendo assim, foi para isso que tu queria ser promovido? Sério? Sim, isso foi o primeiro recado. Assim. Naquele momento eu disse assim, não é com os outros.
É comigo. A virada de chave não é o mercado, não é isso. Não, é comigo. E eu levo isso até hoje. Onde as mudanças, onde o drive do vendedor passa por ele. Eu costumo dizer que as vendas, muitas vezes, não estão na cabeça do cliente. Estão dentro do vendedor. O vendedor está com a crença dele de que o cliente não vai comprar. Está com a crença dele de que janeiro é um mês ruim. Cara, olha que oportunidade que a gente tem em janeiro. Ó, você aí, você que é empreendedor, você que é dono de estabelecimento, você que trabalha com vendas. Cara, que oportunidade tu tem em janeiro. Vou usar uma âncora aqui, tá? Você disse que janeiro baixa um pouco o movimento, né? Uhum. Olha só que âncora maravilhosa. A gente vai ter tempo. Vai ter tempo sobrando para fazer tudo que tu não consegue fazer. Faz uma live, liga para os teus clientes que não te comprar 6 meses, entra em contato com aquele cliente teu que é fãzão da tua marca, mas que não entrou em contato contigo no final do ano. Aproveita o tempo. Se tu tem tempo sobrando, tem que ser criativo. Perfeito. Ou, vai lá, vamos fazer uma coisa, né? Que o vendedor odeia fazer, que é, vamos fazer um planejamento anual. Faz o planejamento. Mas faz. Eu costumo dizer que assim, quando... Por exemplo, essa ideia da live que eu acabei de comentar, eu trouxe para alguns clientes de consultoria no seguinte formato. Esse ano que passou, 2023, a gente teve um ano com muita chuva, né? E eu sei que você aí que é comerciante passou trabalho, porque dia de chuva não vem gente na loja, o pessoal fica com receio de comprar, tem toda aquela ciranda, né? Sim, um dia de chuva. Se tu abrir uma live e não vender grandes coisas, tu com a loja aberta, tu vendeu grandes coisas? Não, né? Corre o risco. Às vezes eu digo assim, cara, não faz uma ação para vir 100 pessoas, porque se entrar 100 pessoas na tua loja, tranca, tu não vai conseguir atender todo mundo. Faz para impactar uma pessoa. O impacto de uma pessoa pode multiplicar para 2, que pode multiplicar para 4, que pode multiplicar para 8, e aí mora o teu crescimento de vendas. Não faz para um monte de gente, faz para uma. Que legal. E, Rafael, quando tu recebeu esse feedback da tua primeira meta não batida, como é que foi isso? Assim, aí virou a chave e tu disse, não, agora eu tenho que estudar. Quais foram os passos que tu tomou em relação a esse treinamento? Como que foi? Você sabe que, assim, eu já tinha conhecimento. Inclusive, eu uso isso em palestras. Eu dou muitas palestras e treinamentos. E eu falo sobre as competências de um vendedor. Nós estamos falando de conhecimento, habilidade e atitude. A gente estuda na faculdade sobre o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O que eu entendo, tá? Nesse momento, eu tinha o conhecimento. Eu sabia como é que funcionava a empresa, eu conhecia da cultura da empresa, sabia como funcionava. Eu tinha a habilidade, que era sabia como me portar na frente do cliente. O que faltava, Renata? Atitude. Atitude de entender que, cara, eu não sou mais o promotor, eu vesti a camisa do vendedor, cara, agora eu tenho que ir fazer negócio. Eu tenho que entender que lá o não do cliente, não, porque eu não quero essa negociação de 100 fardos. Cara, eu tenho que contra-argumentar o teu 100 fardos, se tu não quer comprar. Não quero comprar uma carga fechada, mas vamos lá, vamos achar uma maneira, um modal disso, porque você precisa comprar. E assim como tu precisa comprar, eu preciso vender. Existe um grande fato, eu gosto muito da negociação. Dentro do processo da venda, uma das partes que eu mais gosto é da negociação. Porque a negociação é buscar equilíbrio. De certa maneira, você precisa o tempo inteiro buscar equilíbrio. Então, assim, parece que comercialmente falando, que a balança está sempre pendida para o lado do cliente, porque o cliente tem o poder da compra. Só que assim como o cliente quer comprar, tu tem que vender. E se ele não comprar de ti, ele vai comprar de alguém. Então, se tu conseguir chegar nesse equilíbrio, você vai ter mais êxito. E aí, o que eu comecei a usar? A mesma rota que eu atendia como promotor, foi a minha primeira rota como vendedor. Durante muitas vezes eu disse assim, poxa, cara, eu tava aqui, né? Pô, tu tirava o meu suor aqui quando eu era promotor, né? Então, velho, agora é minha vez, eu sou vendedor. Compra menos Pepsi, compra Coca. Cara, aquela ponta de gôndola lá, tu negocia comigo. Mas tu tem que me... Não tem que te conseguir nada, cara. Eu tenho que te conseguir muito trabalho porque eu já te dei dinheiro pra caramba. E um dos pontos é, você tem bons argumentos. Tenha bons argumentos. E muitas vezes os argumentos não estão relacionados a produto. Muitas vezes os argumentos estão relacionados ao que você já entrega. Uma condição de prazo especial. Uma condição de disponibilidade de produto. Outra condição, a tua disponibilidade. Vendedor, preciso te dizer, tá? Tu tem valor também. Você precisa acrescentar isso na hora que tu oferece o teu produto ou o teu serviço. Isso que eu ia te perguntar agora. Tu comentou na tua fala, tu falou assim, vestir a camiseta, né? Tu falou ali, vestir a camisa da empresa, né? Tu vestiu essa camisa da empresa. Tu tinha o conhecimento, tu conhecia a cultura da empresa porque tu vestiu a camisa da empresa. Isso é uma coisa, né? Tu
eu tô conversando contigo sobre a tua própria fala aí. Ótimo. E tu comentou que tu tem valor e tu pode jogar limpo com essa pessoa porque um dia tu agregou valor na vida dela. Então, olha a sacada que tu tá dando para as pessoas aí, porque não basta só querer, né? Tu plantou e chegou o momento da colheita. Exato, Né? exatamente. Tu só podia cobrar aquela pessoa que, poxa, eu te dei dinheiro, por quê? Porque lá na época de ser o que tava colocando, enchendo a prateleira, tu foi o cara que fez o a mais, né? E sobre isso que eu gostaria de conversar contigo agora. Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós. Da pessoa que tá nos ouvindo hoje, não só o dono da empresa, né, que tá precisando vender num todo, mas o 1 a 1, a pessoa que tá lá hoje de braço cruzado, pensando assim, eu não tô conseguindo vender, não tô conseguindo bater as metas, ela pensar qual é o diferencial que ela pode fazer hoje no 1 a 1, para que isso no todo faça diferença na vida da empresa, assim. E para ela também, quando ela não estiver mais ali, né? Eu costumo dizer, Renata, que nós, antes de um processo de compra, tá? O cliente, quando vai visitar um estabelecimento, ele toma 2 decisões antes dele comprar um produto. 2 decisões ele toma. Primeira decisão que ele toma, eu estou comprando essa empresa. E aí, vamos lá, a empresa é a instituição física, é o relacionamento, é a tradição. Então, esse é um ponto que eu também, como vendedor, preciso relevar na hora de negociar alguma coisa, algum produto, tá? E o segundo ponto que o cliente compra, sim, é o atendimento. E é antes dele comprar um produto. O atendimento aquele de causar empatia, o atendimento aquele de antes de eu começar a oferecer um produto, eu entender a tua necessidade. Porque, de fato, a gente vai comprar ou vai fazer negócio com quem é mais empático a nosso. Rafael, mas eu quero fazer o meu melhor negócio. Depende do teu ponto de vista. Talvez o melhor negócio para ti é quem te presta o melhor atendimento ou quem oferece o seu produto com a melhor vantagem. E eu estou falando de vantagem, não de preço. Então, muitas vezes os diferenciais que um vendedor precisa trazer são atividades que ele já tem, mas que ele não está trazendo no discurso dele de vendas. Uma coisa muito comum que eu trago é a seguinte: uma empresa de 30 anos de história, ela precisa trazer no discurso dela de negociação de vendas essa fala também. Porque ele, em algum momento ele tem que deixar na cabeça do cliente isso claro de que, cara, tu tá me comparando eu com uma empresa de 30 anos consolidada no mercado com uma empresa de 5. E essa diferença é credibilidade. É muito mais difícil para o cara de 35 anos conseguir fazer, às vezes, a mesma condição do cara que tem 5 e tem 2 ou 3 funcionários. Sim, é difícil, mas, porém, o peso de quem está comprando, eu estou comprando credibilidade. E isso a gente também precisa vender. Quando eu falo de comprar empresa, às vezes é eu falar de, por exemplo, pontos comuns. A entrega. Se eu tenho uma entrega de qualidade, eu preciso vender ela antes de vender um produto. Mas eu tenho uma condição de financiamento personalizada, porque eu faço financiamento automático aqui na loja, o próprio da loja. Eu também preciso vender isso antes de vender produto. Antes de eu negociar um produto ou um serviço, eu preciso dizer, uma das vantagens que a gente tem aqui é o crediário próprio. Se você tem uma condição de compra no crediário próprio, você não precisa usar o teu cartão de crédito, não vai mexer nos teus limites financeiros. Mas isso aí todo mundo sabe. Quem sabe? O óbvio precisa ser dito. Exatamente. E por que eu falo tanto assim sobre diferenciais? Que para mim é muito claro. E vivendo numa jornada de gestor, de vendas, trabalhando desde o vendedor jovem até o vendedor mais velho, o que a gente percebe? Que ao passar do tempo, o vendedor vai se acostumando com os diferenciais. Vamos pensar de uma coisa óbvia, né, Renata? Vamos lá, vamos falar sobre esse copo aqui. Olha só, esse copo aqui ele tem uns frisos na diagonal. E isso faz ele ter uma referência muito grande. E quando você bebe água, isso chama atenção, porque ele dá várias formas. Se eu falar isso para ti, ou se eu falar isso no meu discurso o tempo inteiro, daqui um pouco o meu cérebro já está me dizendo assim, mas para que tu vai repetir isso? Aí tu já sabe. Mas quem não sabe é quem está do outro lado. Então, sim, eu preciso ser repetitivo. Simples assim. Que aula estamos tendo nesse episódio aqui. Eu já tô adorando, porque eu sou assim, eu adoro venda. Eu sempre digo que eu vendo desde os 8 anos de idade, né? Sempre vendi, desde que eu me conheço por gente, eu adoro vender. Sempre vendi de tudo. Assim, né? Na escola, sempre cheio de sacola. A Renata é que vende a muamba, né? Todo mundo falava assim nessa função. Roupa, biju, não sei o quê. É a pessoa da venda. E já ouviu aquela história assim, eu não nasci pra venda. Eu não nasci para bater meta, não gosto de trabalhar sob pressão.
Como que tu vê isso hoje, sendo treinador de vendas, né? Sendo uma pessoa aí que ensina outras pessoas a vender, né? A vender mais, a bater suas metas. Como que tu vê isso? Tu vê que isso, a pessoa nasce com o dom da venda ou isso é uma habilidade que tu desenvolve? Antes eu falei sobre conhecimento, habilidade e atitude, né? E eu tenho muito claro isso e não tenho dúvida do que eu vou te falar. Primeiro, para começar, existem 3 momentos da vida da gente que a gente vende. Em algum desses 3 momentos, todos nós vendemos nesses 3 momentos. Tá? Esses momentos são claros. Indiferente, eu não gosto de vender, não gosto. Cara, tu vai vender em 3 momentos da vida. O primeiro momento da vida da gente que a gente vende é quando a gente conhece alguém especial. Tu vai lá ter que conhecer aquela pessoa. O que tu vai fazer? Tu vai chegar perto daquela pessoa e tu vai se vender sim. Você vai falar tuas características positivas, você vai dizer no que você é bom, você vai te moldar a necessidade do teu cliente. Então, o primeiro momento da vida da gente, tu vai ter lá teus 12, 13 anos, nem sabe o que vai fazer da vida e tu já vai estar começando a se vender. O segundo momento da vida da gente que a gente vende é o momento que tu vai pedir dinheiro emprestado. É o momento onde você vai fazer uma entrevista de emprego. Você está vendendo pela segunda vez. Você vai falar que é comprometido, você vai falar bem das tuas qualidades, você vai se vender. E se você não se vender, você não vai ter oportunidade de emprego. Terceiro momento da vida da gente que a gente se vende é quando a gente vai pedir dinheiro emprestado para alguém. Eu também tenho que vender uma história, porque não adianta só contar a história triste. Eu tenho que vender a história boa para dizer assim, cara, olha só, eu tô passando por uma dificuldade agora, mas, cara, tem isso aqui positivo que vai acontecer e, cara, eu vou te pagar. Então, todo mundo tem 3 momentos na vida que tu vai vender. E olha só, Renata, você vai vender a coisa mais difícil do mundo. A coisa que não tem manual, não tem especificação técnica, que não tem feedback, não tem concorrente, porque cada um é igual, cada um é personalizado, nós somos pessoais, somos cada um com o seu estilo. Então, sim, o produto mais difícil de ser vendido é a gente mesmo. Vamos lá. E sobre vender, é um dom ou não? Vender não é um dom. Vender é uma questão de sim, de querer. Já ensinei engenheiros, arquitetos, auxiliares de enfermagem. Todas as pessoas que eu estou te falando, está me vindo na cabeça a figura delas. E sabe o que elas tinham em comum? Não sabiam se vender. É isso? Querer. Querer. Se eu quero, se eu tenho vontade, se eu digo que assim, cara, eu vou virar a chave, sim, eu vou me tornar vendedor. E é vendedor, não é consultor. Era uma trava do vendedor. Claro, cara. Eu estudei para ser engenheiro, não estudei para ser vendedor. E olha só que interessante, né? Fiz medicina, me formei, saí lá, abri meu consultório. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vender, encher a agenda, sim. E, cara, as faculdades não ensinam isso. Sabe por que não ensinam sobre vendas? Vendas, existe um processo, claro, e a gente trata disso em palestras ou em treinamentos. Claro que tem pessoas... Eu costumo comparar o processo de vendas parecido com o roteiro de um filme. O roteiro de um filme, se tu entregar um roteiro de um filme para um ator iniciante, ele vai ter uma performance. Se tu entregar para um cara que ganha Oscar, aquele mesmo roteiro ele dá uma transformação a mais. Por quê? Porque ele tem características, habilidades que são muito mais predominantes do que o iniciante. E é a mesma coisa com o vendedor. É óbvio que alguém com um pouco mais de experiência, ele tem mais habilidade, ele tem mais capacidade de desenvolver um discurso, um atendimento. Porém, um jovem cheio de determinação, com muita vontade, querendo fazer, sendo bem instruído, sendo dito para ele o que ele deve e o que não deve fazer, sim, ele pode virar. Eu tenho várias histórias de vendedores que tinham dificuldade de falar com o cliente, que tinham dificuldade de entrar no cliente. Tenho várias histórias. E qual a principal diferença? É o querer. É soar dentro de ti a vontade de que, não, eu vou entender que, cara, minha vida vai partir por cima disso. Você sabe que quando eu saí de Santo Antônio, eu não conhecia nenhuma cidade. Nenhuma cidade. Eu me lembro de estar na Coca-Cola e o meu gestor lá me dizia assim, Rafael, vai para 2 Irmãos. E eu dizia assim, 2 Irmãos deve ser legal pra caramba. Não faço nem ideia onde é que vai. E hoje eu tenho muito orgulho que, por causa da venda, eu conheço quase todas as cidades do Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina. São Paulo eu conheço um pouco também. E foi por causa das vendas. E hoje eu não tenho medo nenhum de ir para qualquer cidade, de qualquer região e estabelecer um processo de vendas.
E em todo lugar é igual. É o approach inicial. Você tem que começar, você tem que querer. Eu quero fazer minha história aqui nessa região. Vai lá e faz. Não depende dos outros. Tu comentou, assim, na tua fala, sobre a habilidade, né, o desenvolver desse profissional de vendas. Tu acredita que com a tecnologia, toda essa questão da inteligência artificial, a tecnologia quase que nos atropela, né? As redes sociais estão aí. E a gente sabe que um vendedor com cancha, ele nunca fica desempregado, né? Porque a gente sabe que um bom vendedor, ele tá bem empregado. Né? Já dizia o teu amigo. Não existe vendedor bom aí dando sopa, né? E com toda essa questão da tecnologia, como eu falei, da inteligência artificial, como que tu vê essa evolução do vendedor, do profissional de vendas? Você sabe que eu gosto muito de contar a história, né? E eu me lembro muito, muito bem de que um dia eu, pequeno, eu cheguei pra minha mãe e disse pra mãe, decidi minha profissão. E aí a dona Divina disse assim, o que tu vai ser, filho? Aí eu disse, mãe, eu vou ser advogado. E ela olhou, pá, que legal, vou ter um filho doutor, né? Ficou toda orgulhosa, né? E ela me disse assim, filho, só não esquece, né? Que como advogado você vai ter que ficar estudando o tempo inteiro. Porque as leis mudam de tempo em tempo. Eu olhei pra ela e disse assim, esquece, eu não vou ser advogado nem a pau. E por que eu faço analogia? Porque aí quando eu caí no mundo das vendas, eu pensei assim, vender beleza, né? Pô, não tem rotina, não tem lugar fixo, você tem todo dia uma pessoa diferente para atender e tal. E cara, uma das coisas que eu mais faço hoje é estudar. Nesse momento, eu estou lendo 2 livros, tá? Ao mesmo tempo. Um é sobre negociação e outro é sobre empreendedorismo. E, sinceramente, eu não passo um mês sem estudar algo relacionado a vendas. E eu aprendo todos os dias. Eu aprendo comprando pipoca. Eu aprendo comprando carro. Eu aprendo negociando imóveis. Tempo inteiro. E tem uma coisa, né? Isso é uma questão de filtro, né? Tem horas que você está sentado na cadeira de professor e tem hora que está sentado na cadeira de aluno. Se tu só ficar na mesma cadeira o tempo inteiro, tu não vai mudar nada. Agora, se tu estiver na cadeira aprendendo e se desenvolvendo, sim, sempre é possível. E voltando à tua pergunta sobre inteligência artificial, eu tenho uma coisa muito clara. Vender é um ato de transformar vidas. E eu não estou falando do romantismo dessa palavra, mas de fato é transformar sonho em realidade. Das duas partes, tanto do vendedor que vende para o cliente, tanto do vendedor que também transforma a vida dele, tá? E vamos pensar assim, se eu tenho 2 pessoas, tá? Eu tenho o elo de uma pessoa de um lado e um elo de uma pessoa de outro. Pode ter inteligência artificial que quiser, mas são 2 pessoas. Elas têm sentimentos. Os sentimentos eles podem ser medidos, mas eles não são constantes, eles são variáveis. E por isso eu acredito que assim como outras profissões, elas tiveram classificação natural, né? Vamos pegar assim, um padeiro há 10 anos atrás, nós tínhamos muito mais padarias. Hoje são menos padarias e as padarias estão dentro dos supermercados. E a indústria está produzindo pães mais prontos. O que acontece? Ficaram somente os melhores padeiros. A mesma classificação vai acontecer para os vendedores. Então, assim, você que é vendedor, que está me ouvindo aqui, cara, te qualifica cada vez mais. Porque assim como as padarias agregaram valor, o bom vendedor também vai agregar valor. Esse bom vendedor vai se qualificar, ele vai ser melhor remunerado, ele vai ser mais bem premiado também por conta disso. Então, eu acredito que nada substitui um atendimento de excelência. Tanto que as grandes marcas, né, Rafa, a gente vê aí que as grandes marcas, elas estão humanizando, né, através dos próprios avatar que eles fazem, né, para ter ali um atendimento mais humanizado. Outro dia eu recebi de uma loja bem conceituada, grande, assim, uma loja de eletro, dessas assim, que tu recebe a mensagem de confirmação do pedido, veio um emojizinho. A mensagem automática veio um emoji, como se estivesse conversando comigo real, assim, né? E eles vão se modernizando cada vez mais para humanizar. Então, imagina uma pessoa realmente que tá fazendo esse trabalho, humanamente falando, né? Como tu falou, vai ser mosca branca, como a gente fala, uma peça rara aí, que é o bom vendedor. Eu não tenho dúvida. E assim, tá? Tenho avaliado isso, talvez o que eu vou dizer não tenha certeza ainda clara, tá? Mas eu tenho avaliado, assim, que o movimento de loja tem mudado, tá? Nos últimos tempos, estamos começando a ter mais pessoas visitando as lojas.
E continua o mesmo movimento no WhatsApp. E o que eu entendo, tá? Cada vez mais eu tenho trabalhado para as lojas, principalmente lojas de varejo, elas atuarem em 2 frentes. Uma frente na frente virtual, com um vendedor com uma característica muito mais de atendimento rápido, de tentar ser o mais humano possível naquela relação rápida. E um vendedor que sim, que atenda no balcão, mas que sim, que faça toda a diferença, ou que faça o atendimento na loja, que sim, que faça a diferença e que não se preocupe com o celular dele tocando, porque tem alguém na retaguarda atendendo ele também. E galera, de fato, o atendimento de loja ganha jogo. Vamos pensar assim, Polyshopping, canal de televisão, redes sociais, site, televendas, né? Tem mais um canal que eu estou esquecendo agora, mas eles têm, se eu não estou enganado, eles têm a revista. E eles continuam com loja aberta. Por que será? Todas elas, uma contribui para a outra. Uhum. É um contato diferente do teu consumidor. Uhum. Valida, né? Valida. Eu fiquei com dúvida, vou na loja. Vou na loja, vou lá conhecer a loja lá. Isso aí. Rafael, a gente estava conversando aqui sobre vendas, sobre um pouco da tua trajetória com as vendas, né? Iniciou na Coca-Cola, já liderou aí mais de 200 vendedores em toda a tua carreira. E quando foi que tu sentiu a necessidade de se tornar um treinador de vendas? Tu fez a tua trajetória, conta um pouquinho assim como é que foi. Tu já contou ali, tu era o promotor de vendas, passou a vendedor, gerente comercial. Na Coca-Cola eu comecei como promotor de vendas e a minha última função foi gerente comercial. E eu fui supervisor, fui coordenador, fui vendedor. E todos esses processos, depois de me tornar vendedor, sempre foi na gestão. E eu acho que uma das características que eu tive durante essa minha evolução dentro da Coca-Cola e nas outras empresas foi que sempre criar uma empatia com o vendedor, porque de fato eu tenho isso muito claro, de que eu sempre fui vendedor e eu tenho isso claro até hoje. Aqui nós estamos no momento de venda, eu estou vendendo a minha ideia para ti, estou vendendo a ideia para cada um que está assistindo a gente aqui. Justamente é assim que eu entendo os negócios. Voltando de novo ao que a gente tinha comentado, tu fez o chão de fábrica. Sim. Então tu soube, né, como jogar em todos os cantos aí desse jogo. E assim, mesmo sendo gerente comercial, mesmo sendo supervisor, eu não deixei de ter link. Quando eu coloco ali no meu currículo, na minha apresentação, que eu já tive com mais de 200 vendedores, eu não liderei de estar longe dele. Eu liderei de estar acompanhando com eles. De visitar clientes, de entender as dores dele, de dar feedback, de desenvolver eles. Eu sempre fui muito presente. Eu costumava dizer que quer me encontrar numa das minhas filiais, num dos meus negócios, não procura na minha sala, porque o único lugar que eu não vou estar vai ser lá. E a minha sala vai estar de porta aberta porque eu não paro lá dentro mesmo. Eu sempre fui alguém muito atuante. Em alguns momentos eu dizia assim, cara, o resultado... peraí, Rafael, que eu tenho que montar uma planilha aqui. Não, cara, eu vou fazer o resultado para depois alguém fazer a planilha para mim. E olha, que eu adoro mexer em planilha. Mas, de fato, é assim, é construindo uma história. É fazendo, é se desenvolvendo. E de verdade, tá? Quando a gente vende, quando a gente lidera uma pessoa que trabalha com vendas, a gente sente o brilho no olho, a gente vê o feito e a gente comemora junto. Sim. Eu me lembro de uma frase de um gerente meu que ele dizia que ele não está mais vivo, é o Evandro Paludo, um grande gerente. E ele dizia que a gente, quando se torna gestor, a gente tem que aprender a comemorar os feitos dos outros. E foi isso. Me tornar gestor foi muito sobre isso. Eu trabalhei na Coca-Cola como gerente comercial, depois eu trabalhei na Leandro, uma distribuidora de rolante aqui, fui gestor comercial. Depois eu trabalhei na Skin, foi um breve período onde eu fui gerente comercial também. E minha última empresa formal que eu trabalhei foi na Itaiquara, também onde eu fui gerente de 4 filiais, uma em Porto Alegre, liderei grandes pessoas. Eu lembro dessa fase, Rafael. Agora eu tô falando, veio um filme na cabeça de lembrar da tua sala, na Itaiquara, com a porta aberta, e tu nunca tava lá. Exato. Realmente. Como é bom falar com uma pessoa que ensina o que realmente viveu, né? Como é bom, assim, te ouvir e fazer uma reflexão. Te conheço há algum tempo, né? Através do meu esposo. E como é bom, assim, ver que tudo que tu fala, tudo que tu prega, assim, que tu vem ensinando, é o que tu realmente viveu. Que legal. Parabéns mesmo aí por tudo que tu vem construindo. Mas tu não respondeu minha pergunta. Eu perguntei sobre a virada de chave. O que te despertou, assim, ó. Eu não vou mais ser gerente comercial. Tem gente precisando aprender
aprender comigo? Como que foi essa tua virada, assim? Porque hoje tu se vende, né? Tu não vende mais produtos, tu não lidera mais uma equipe, mas tu continua liderando muitos vendedores, ensinando, né? Grandes vendedores aí. Você sabe que eu vou dividir a tua pergunta em duas partes. A primeira parte, a tomada de decisão, e a segunda parte, o meu propósito. Então, por isso que eu vou dividir assim. A primeira parte, a tomada de decisão, ela se deu em outubro de 2018. Um dia eu sentado com o Francisco, ele olhando algumas fotos, e numa das fotos ele parou e disse assim: pai, olha só essa foto aqui, essa foto é num domingo. E eu disse assim: filho, por que num domingo? Por quê? Aí ele disse assim: pai, tu só tá junto com a gente no domingo. Uau! Mestre Francisco. E depois ele disse assim: e tu viu, pai? Tá todo mundo feliz aqui. Eu disse: sim, filho. E aí ele disse: sim, a gente só tá feliz quando a gente tá todo mundo junto. Era outubro, se eu não tô enganado, 2018. Naquele momento eu disse assim: cara, eu preciso tomar um rumo diferente pra minha vida. Eu me lembro durante essa época aí, talvez o Francisco, quando ele ficar mais velho, ele vai ver isso aí. Eu me lembro dessa época aí, ele dormia só abraçado na Carol. Tudo que ele queria era com a Carol minha esposa. E eu não tinha quase vez na fila. Naquele momento eu disse assim: cara, eu tenho que ser um pai pra esse menino aí. Não é só criar, não é só botar no mundo, eu preciso ser o pai dele. E aí naquele momento eu disse assim: cara, eu tenho que tomar um novo rumo. E naquele momento eu decidi, tem que virar a chave aí. E, cara, com o que eu ganhava, pra mim ter uma rotina diferente, pra mim buscar desafios diferentes, uma dinâmica diferente, eu disse: cara, eu vou abrir uma empresa de consultoria. Eu já tinha um cliente em vista, e esse cliente ele acabou trazendo algumas oportunidades que fizeram essa virada de chave acontecer. E aí sim, aí eu tomei a decisão. Foi no mês de janeiro de 2019, eu abri minha empresa, uma empresa de consultoria. Comecei lá a empreender, aprendi. E olha que frase legal, os empreendedores vão gostar dessa frase. Eu aprendi que ter cabeça de dono não é ter bolso de dono. Cabeça de dono, muita gente tem. Durante muito tempo, eu tive cabeça de dono de negócio. Tomava boas decisões, mas voltava para casa, o meu estava garantido. Ter bolso de dono é tu sair de casa todo dia e dizer assim: puxa vida, cara, tu tinha salário fixo, tinha 13º, férias, carro da empresa, todos os benefícios, e, cara, tu abriu mão de tudo isso aí pra viver uma loucura. Hoje eu não me arrependo de nada. E por que eu dividi em duas partes a tua pergunta? Porque hoje eu vejo o propósito. E, de novo, eu não vou romantizar isso, mas o propósito. Cada vez mais que eu estou alinhado ao meu propósito, as coisas acontecem. E se explica? Não consigo explicar. Mas eu consigo te dizer que, cara, se o teu propósito está alinhado, as coisas vão acontecer conforme o que você precisa. Hoje o meu propósito é transformar a vida das pessoas por meio de treinamento, consultoria, mentorias, pela ótica da venda. Esse pela ótica da venda veio esse ano. Por que isso? Transformar a vida das pessoas pode ser de diversas maneiras. E eu entendo que transformar a vida das pessoas não é só o vendedor quando ele está lá vendendo o carro que o cara sempre sonhou. Não, assim como tu vende o carro para aquela pessoa que sempre sonhou, cara, você também está transformando a tua vida, porque há X anos atrás, talvez tu não imaginava estar onde tu tá, talvez tu não imaginava estar na casa que tu tá, talvez tu não imaginava ter a dignidade pessoal que tu tem, vendendo, fazendo uma profissão onde talvez tu não tem curso superior e tu tá ganhando semelhante a um cara que tem curso superior, ou que talvez tu tá tendo dignidade, tá sendo respeitado pelo baita profissional que tu é, tá sendo referência para várias pessoas pela pessoa que tu é e pela pessoa que tu te transformou. Então, esse é o meu grande propósito, assim, é meu grande desafio, é continuar desenvolvendo, inspirando, e para isso eu digo, cada dia, cada noite, esse momento aqui, cara, se nós estiver impactando uma pessoa aqui, Renata, uma pessoa que gostou da nossa fala, disse assim: cara, fez sentido, eu quero ter atitude, quero vencer na vida pela ótica da venda, cara, valeu tudo. Eu não faço por vários, faço por um. Se esse um deu certo, que bom, esse um vai multiplicar para 2. E assim a gente vai. Esse é o nosso grande propósito. Maravilha, Rafael. E como eu falei, muito bom te ouvir. O nosso papo está sendo
incrível. Eu tenho mais um monte de pergunta pra te fazer. Eu acho que eu vou ter que dividir esse episódio em parte 2. Vou ter que fazer um outro dia aqui contigo. Mas, assim, de tudo que a gente conversou aqui, tu já deixou um pouco da tua mensagem final falando sobre propósito, né? Estamos iniciando aí um novo ano, janeiro iniciando, 2024 iniciando. E como que tu encara esse próximo ano? Qual é a mensagem que tu quer deixar para quem nos ouviu, quem nos assistiu, quem vai nos ouvir ainda ao longo desse ano? Olha, vender está relacionado com se desafiar. E assim, todo início de um novo ano é um novo desafio. A venda é o vício, Rafael? Eu costumo dizer que... eu gosto de dizer que é o seguinte, não é um vício, não. Mas tem uma serpente que ela passa pelos caminhos da gente. E às vezes ela vai lá e dá uma picadinha. Quando tu é picado, tu tem um veneno. E aquele veneno nunca mais sai de ti. Nunca mais. Tá no sangue, na corrente sanguínea. Sangue. E aí tu nunca mais vai deixar de vender, entrou. De negociar, de ter um olhar de vendedor para as coisas, de empreendedor, de negociar. A gente transforma administradores em grandes vendedores. A gente transforma em pessoas. E é legal porque assim, às vezes eu falo isso, né? Que às vezes eu gosto muito de olhar para trás, porque ela diz muito sobre onde tu vai chegar no futuro. Porque, cara, provavelmente tu não é a pessoa que tu é hoje, que tu imaginou ser há algum tempo atrás. E quando eu olho para mim, um cara que morava aqui em Santo Antônio, que tinha tudo em casa, que não sabia fritar um bife. E olho para mim que hoje eu tenho dignidade para chegar na casa da minha família, na minha família, poder dizer para o meu filho, nós vamos fazer a vida assim, onde eu posso dizer para ele, cara, o teu pai está indo lá para Rio Grande dar uma palestra, eu estou levando o nome da nossa família, eu não represento só eu represento a nossa família. Isso para mim faz toda a diferença e isso tem relação com o desafio. E vender é estar o tempo inteiro sendo desafiado, porque sim, e eu vi uma palestra essa semana do Bernardinho, eu achei incrível, porque ele diz o seguinte, o difícil, e essa frase está errada, o difícil não é chegar ao topo, é se manter no topo, essa frase está errada, e eu adorei essa fala, porque realmente, o difícil não é se manter no topo, e esqueça o topo, o difícil é se desafiar depois que tu chegou no topo, é qual o próximo monte que eu vou subir. Qual o próximo monte que não será o Everest que eu vou subir? Sim, porque... E não é pela motivação, é pelo meu propósito. E é a minha disciplina de todo dia querer ser um pouco mais. Sabe, Renata, esses dias eu estava numa palestra em Porto Alegre e no final da palestra veio um jovem falar comigo. Ele disse, Rafael, adorei a tua fala está bem colocada, tu comunica de verdade com a gente, tu tá com a fala direcionada a gente que trabalha com venda, parece que tu respira o mesmo sentimento que a gente. Eu disse que sim, e diz ele, cara, tem várias frases na tua apresentação ali. Eu disse, cara, sim. E aí, por um instante, eu disse assim, cara, e eu acho que nessa apresentação não tem nenhuma frase de um livro. E aí eu me caí percebendo que nas minhas apresentações não tem frases de livros. As frases são frases que eu crio. Tem uma frase que eu adoro, que talvez seja impactante para você que está me ouvindo aqui, que é: suas atitudes refletem seus resultados. Muita gente quer usar o ano de 2024 para mudar o resultado. Cara, muda a tua atitude. Atitude é entender que o não é a primeira etapa do sim. Atitude é entender que quando tu efetua uma venda e ela é positiva, cara, tu tem o mérito de ganhar o pedido. A atitude é entender que quando tu não faz a venda, tu precisa aprender com ela. Eu aprendi muito vendendo, mas aprendi muito não vendendo. Aprendi que, cara, olha só, cheguei numa abordagem errada. Aprendi que levei o cara cedo demais para o fechamento. Aprendi que eu tenho que me relacionar com as pessoas antes de começar a vender. Cara, começa a aprender com cada não. Aprende. Vamos lá, a gente às vezes diz assim, eu aprendi com um livro, eu aprendi com um filme, eu aprendi com um podcast, eu aprendi com várias coisas. Tá, quanto tempo faz que tu não aprende contigo mesmo? Quantas vezes faz que tu não te olha no espelho e diz assim, cara, tu é bom nisso, nisso e nisso. Cara, faz disso a tua grande fortaleza. Não queira melhorar o que tu tem de ruim. E de verdade, faz força no que tu tem de bom. Eu tenho várias capacidades ruins que eu preciso evoluir. Mas uma das principais que eu tenho é meu poder de comunicação. Isso é uma atividade inata minha. Eu tenho que usar dela. O meu propósito tem que estar alinhado com ela. Porque senão, cara, eu não vou estar usando 100% da minha capacidade. E um ponto, você aí, 2024, cara, será um ano especial, se tu merecer. E tem mais um ponto.
Às vezes as pessoas dizem assim, cara, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Cara, Deus quer. Tu tem que merecer por ti. Faça por ti. Ah, como assim, Rafa? Sim, é verdade. Cara, você quer ter um carro novo? Vai lá, trabalha mais que o combinado, busca uma outra renda, faz mais que o combinado, cara, que tu vai fazer. Uma coisa que eu digo pro vendedor, em alguns treinamentos eu digo assim, cara, você já pensou uma coisa? Você vai sentar com o dono de uma empresa para negociar uma condição melhor de salário para ti. Cara, você vai sentar lá para dizer para ele, não, é que não tá dando dinheiro suficiente para pagar minhas despesas, isso, aquilo. Cara, esse papo não é um papo de quem quer realmente um aumento de salário. O aumento de salário tem que dizer para ele assim, meu velho, hoje eu vendo 100 mil. A partir do mês que vem, pode botar minha meta, é 110 mil. E essa diferença eu quero um pouco. E isso é um papo de quem realmente pode fazer mais. E merece receber algo mais. E aí nós estamos falando um papo de empreendedor para empreendedor. Porque, de fato, todo mundo que é funcionário vende hora pro dono da empresa. Então, sim, tu tem que remunerar da melhor maneira as horas que tu entrega pro dono da empresa. Então, sim, tu tem que negociar melhor as tuas horas. Então, esse é um dos modelos. E, Renata, eu não tenho dúvida, 2024 vai ser um ano especial. Que show, Rafael. Que aula nós estamos tendo, galera. Estamos tendo uma verdadeira aula sobre venda, sobre comprometimento nesse 2024, sobre vestir a camisa da empresa, sobre fazer diferente, fazer a diferença, né? Que é o principal. Rafael, eu estou lisonjeada em ter conversado, batido esse papo contigo. É uma honra te ter aqui nos microfones do estúdio AlmaCast. Com certeza não será a primeira vez, será a primeira de muitas, ouso dizer. E muito obrigada, realmente, pela tua participação. Posso te pedir uma coisa? Com Como certeza. um bom vendedor. Com certeza. E se você que está me assistindo aqui teve empatia com a nossa história, primeiro, segue agora lá no @RafaRochaVendas no Instagram. Lá a gente tem conteúdo diariamente falando sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre estratégias para o teu negócio. E vou te dizer uma coisa, tá? Eu preparei um monte de estratégia para falar hoje aqui e não deu tempo. Vamos para a parte 2. Assim, tá? Pra gente ir pra parte 2, a gente precisa de no mínimo 10 comentários agora no nosso YouTube aqui. Você pedindo, eu quero uma estratégia. Por exemplo, eu não falei sobre estratégia de WhatsApp. De como que você faz lá pro cliente, chegou pela primeira vez ou tá 14 dias sem falar contigo, como que você faz pra atrair ele e ele já ficar atendido sem tu estar com o celular no bolso? Você quer ouvir mais? Responde aqui pra nós, bota no comentário aqui. Quero saber um pouco mais. Show de bola, adorei essa dica aí do segue aqui, compartilha aqui. Já vamos aproveitar para então encerrar esse episódio. E o lema de 2024 então é bora vender, bora vencer. Show de bola, galera. Muito bom, Rafael. E você que nos assistiu até agora, sigam as nossas redes sociais no YouTube, no Spotify, AlmaCast, no Instagram e no TikTok. E até a próxima!